Abra sua Bíblia em Lucas, se você puder, fique em pé comigo. Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo 13, versículo de número 6 até o versículo de número 9. Lucas 3, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículo 6 até o versículo de número 9. Quem puder estar ali também na tela, pode acompanhar, mas sempre é importante o crente trazer a sua Bíblia para nós folhearmos ela. Aproximou-se, pois, eu estou em João, deixa eu ir em Lucas, Lucas 13. Errei o texto. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Amém? Sente por bondade. Meus irmãos, traz água. Os primeiros versículos do capítulo de número 13, Jesus dá ênfase à necessidade de todos se arrependerem. O verso 5 diz: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E Jesus então dá continuidade à parábola da figueira estéril. E a parábola da figueira estéril retrata a paciência divina, mas tendo como resultado final o corte ou não da figueira, dependendo do resultado, que é produzir frutos. Há um escritor, teólogo, pastor do século XVIII, se eu não estou enganado, chamado Matteo Henry, que ele aborda essa parábola sob 3 títulos. Primeiro, as vantagens de que dispunha esta figueira, isto é, estava plantada na sua vinha, estava plantada em um bom solo. Segundo, a expectativa do dono da vinha em relação àquela figueira, e foi procurar nela fruto. E terceiro, o desapontamento da sua expectativa, não achando. Se nós atentarmos para uma análise textual desses versos, desses 3 versos, do verso de número 6 até o verso de número 9, nós vamos perceber alguns elementos importantes desse texto para termos uma compreensão um pouco mais significativa do mesmo. E os elementos desse texto são: primeiro, o dono da vinha; segundo, a figueira; terceiro, os frutos; quarto, o vinhateiro; quinto, corta-o; e sexto, 1 ano a mais, ou mais 1 ano. E cada um desses elementos descritos nesta parábola tem a sua representatividade. Se nós olharmos para cada elemento e a sua representação, o dono da vinha representa o próprio Deus, que tem o direito de esperar frutos da sua criação, daquilo que ele criou como dono. Ele deseja o resultado daquilo que é seu. No caso do texto, o fruto daquela figueira.
A segunda representação, a própria figueira. A figueira representa o povo de Israel, mas de uma forma também um pouco mais ampla, representa o ser humano, que é chamado para dar frutos espirituais. A terceira representatividade é o próprio fruto daquela figueira, ou da videira, mas aqui a representação é a figueira. E o fruto representa a evidência de uma vida transformada, de um novo nascimento. E o fruto são os destaques como justiça, arrependimento, obediência, boas obras, que atestam para uma vida transformada, regenerada, para alguém que teve um encontro circunstancial e uma conversão genuína. A quarta representatividade, o vinhateiro, representa o próprio Cristo, o próprio Jesus inserido na parábola, aquele que está descrevendo esta parábola, que intercede pela humanidade, pedindo tempo para que o ser humano se arrependa e comece a dar frutos. A quinta representatividade é o corte, e tem a finalidade do juízo sobre aquele que não produz. Interessante é nós analisarmos a paciência que há no texto, só que essa paciência tem um limite, lembrando que a paciência tem um limite determinado por Deus. E por último, mais um ano, a qual o vinhateiro pediu em prol daquela figueira não ser cortada. E o pedido do vinhateiro, Jesus, demonstra a intercessão que ele faz, pedindo por mais tempo de graça, esperando que haja arrependimento no coração do homem, lembrando a respeito da paciência de Deus e da determinação do limite para esta paciência de Deus. Se nós formos folhear as Escrituras, lá em Levíticos capítulo de número 19, verso de número 23, fala a respeito de árvores plantadas, que se deve esperar o tempo certo, determinado, para que se colha os frutos daquela árvore. E o tempo determinado ali, conforme Levíticos capítulo 19, verso de número 23, era de 3 anos. Após 3 anos, plantada uma árvore frutífera, se colhia. No 4º ano, se oferecia o fruto daquela árvore a Deus. E nos anos subsequentes, esta árvore sempre dava frutos e se colhia para alimento próprio, para recursos comerciais, como também para oferecer ao Senhor. Se nós analisarmos por este indício bíblico na determinação do que está escrito em Levíticos, e pela quantidade de anos registrada na parábola a respeito da figueira, esta figueira foi plantada há aproximadamente 6 anos. Se a partir do 3º ano se pode colher, então o período de colheita desta figueira já se passou 3 anos. Depois dos 3 primeiros anos que esta figueira foi plantada, a condição desta figueira, depois de plantada, era de esterilidade. Se o tempo determinado, segundo Levíticos, é de 3 anos, e esse tempo já passou, e esta figueira já era para dar o seu devido fruto, e era para se colher o fruto desta figueira, então esta figueira é inútil, é estéril, não produz absolutamente
nada. E a questão da esterilidade da figueira é um grande problema. Por quê? Porque a figueira, ela tira da terra quantidades expressivas de materiais, ou de minerais, melhor dizendo, fazendo com que outras plantas morram de fome, por causa do excessivo mineral que ela extrai da terra. Então, se esta figueira não está produzindo, e ela não está dando fruto, ela se torna um grande problema para outras árvores que estão em produção. Esta figueira estéril, ela suga muitos nutrientes da terra, e por isso, por prudência, o dono da terra manda cortar, porque uma figueira estéril, ela serve ou não serve para absolutamente nada. Ela está sendo um peso morto na terra. Ela não está produzindo absolutamente nada. É alguém morto, é alguém estéril e que está gerando problema para outras árvores que estão ao seu redor. Aqui destacamos que a exigência para aquele que foi plantado em Cristo é dar fruto. Se não dá fruto, o que se faz? Corta esta árvore. Não há oportunidade para esta árvore a não ser cortar, porque ela não está produzindo nada. É uma árvore inútil. João capítulo 15, verso de número 2 e o verso de número 6 nos fala a respeito do produzir frutos para Cristo. E é o próprio Jesus quem diz. Verso 2: toda vara em mim, ou ramo, que não dá fruto, atira. Em algumas traduções, corta. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, aqui não dá, corta. Aqui dá, limpa, para que possa dar mais fruto. Verso de número 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, será cortado como a vara, e secará, e os colhe e lançam no fogo e ardem. Agora o verso 5 anterior: eu sou a videira, vós os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está em Cristo produz. Mas o interessante é que o texto diz que tanto o que não dá fruto, como o que dá fruto estão ligados à videira. Porém, o dono faz o trabalho de cortar. Isso não é tarefa da árvore, isso é tarefa do dono. Isso não é tarefa do ramo, limpar ou cortar. Isso é tarefa do dono. Mesmo estando os dois ligados a Cristo, um será cortado, pelo fato de não produzir fruto. Por quê? Porque a prerrogativa divina da perseverança é dar fruto, é produzir fruto. Não dando fruto, mesmo estando em Cristo, é cortada, porque quem determina o corte é o próprio Deus, trazendo sentença e juízo divino. Então não cabe a nós cortar, não cabe a nós tirar, cabe ao Senhor, dono da videira, exercer o papel do corte e trazer sentença e juízo divino.
Mas na parábola, Jesus se coloca à disposição de misericórdia por esta figueira, pedindo mais um ano de paciência. E não dando resultado depois desse um ano, se podia então cortar aquela figueira. E a graça de Jesus é exatamente esse tempo determinado de arrependimento e fruto daqueles que recebem a Cristo. Porém, se porventura não haver uma transformação real, radical, uma conversão genuína, corta este ramo, porque uma conversão genuína gera frutos dignos de arrependimento. João Batista, pregando no deserto da Judeia, para aquela multidão, vai dizer: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E o interessante que eu, lendo a respeito disso, o pastor John MacArthur Jr. disse que o arrependimento em si não é uma obra, mas as obras são seu fruto inevitável. Um coração arrependido que se volta para Deus produz frutos. É impossível alguém que está em Cristo não produzir frutos quando há arrependimento e conversão genuína, sincera, radical, uma transformação radical de vida, uma metanoia, uma transformação na mente de forma radical. Quem não produz é quem não se converteu genuinamente. Quem não produz amor, quem não produz justiça, quem não produz misericórdia, quem não produz longanimidade, entre os frutos destacados, ou o fruto destacado em Gálatas, é porque não teve uma conversão genuína, radical. Quem guarda no seu coração de rancores malignos, quem guarda no seu coração amargura, quem guarda no seu coração ódio, quem guarda no seu coração lixo do pecado, é porque não teve uma conversão radical. Quem tem o seu coração como depósito de lixo, quem tem o seu coração como depósito de pecado, não tendo arrependimento, não teve uma conversão radical. Não tem como, impossível. É impossível eu servir a Cristo odiando. É impossível eu servir a Cristo sendo iracundo. É impossível eu seguir a Cristo sendo murmurador. É impossível eu seguir a Cristo matando os outros. É impossível eu seguir a Cristo ou produzir fruto tendo inveja. Se essas coisas fazem parte desta árvore, corta. E não sou eu quem corto. É o dono da videira que corta. Não somos nós. É o próprio Deus que corta. E tira para fora. Porém, nessa parábola o vinhateiro pede mais um ano de misericórdia. Para que talvez possa no coração haver uma transformação, uma mudança. Para que talvez aquela figueira depois de um ano possa produzir e alguém se alimentar dos frutos daquela figueira. A parábola ela está demonstrando a paciência e a misericórdia de Deus. O dono tem o direito de cortar, mas ele escolhe dar tempo. Ele escolhe exercer misericórdia, ouvindo a intercessão do viticultor ou do vinhateiro, daquele que pediu por mais um ano para regar ou adubar, cavar e cuidar daquela figueira, para que talvez ela produza. Então a misericórdia é o ápice desta parábola. A paciência é o ápice desta parábola. Uma coisa é clara: Deus concede a oportunidade de arrependimento.
demonstrando o desejo dele de as pessoas se voltarem para ele. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Olha o desejo de Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Versículo de número 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus não é ver a figueira sendo cortada, mas é ver a figueira produzindo fruto, digno de arrependimento. O desejo de Deus não é a figueira se perder na eternidade. O desejo de Deus é a figueira entrar na eternidade pelas portas. O desejo de Deus não é ver a figueira lançada no lago de fogo. O desejo de Deus é que a figueira entre no paraíso por produções intensas de fruto. Outra verdade que nós encontramos nesta parábola, a necessidade de frutificar. Repare que a figueira representa de forma espiritual o povo de Deus, que é convocado a dar fruto espiritual, justiça, bondade, amor. Um crente estéril é um crente sem resultados, e um crente sem resultados é um crente que desagrada a Deus. Quem não produz fruto está desagradando a Deus. A vida cristã vai exigir de nós esse frutificar, que é demonstrado através de ações e também de caráter. Não adianta nada você ser chamado de cristão e não frutificar, é capa, é aparência. O que vale é dar fruto. O que vale é frutificar. É necessário frutificar. É necessário fazer a diferença. Se você reparar o texto, nós vamos ver a preocupação do viticultor. Reparem o verso 8 de Lucas, capítulo de número 13, verso 8, e respondendo, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. Olha o desejo de Cristo por esta figueira. O desejo de Cristo de ver esta figueira produzindo fruto, dando mais um tempo, intercedendo para que haja uma transformação e possa produzir. E Ele, no cuidado, garante escavar a terra e adubá-la, para que esta figueira dê fruto em um ano. 6 anos não deu nada, mas deixo mais um, talvez eu consiga. Deixo mais um, eu vou escavar, eu vou adubar, eu vou cuidar, talvez dê fruto. Se não der, o Senhor tem todo o direito de cortar. Se não produzir, o Senhor tem todo o direito de cortar. E Jesus, Ele entra em ação para limpar e preparar o coração com um adubo da sua graça, para que aquele que está nele dê frutos. Porém, há uma responsabilidade que cai sobre nós, sobre mim: frutificar. Jesus, ele vai prover todos os recursos espirituais para o nosso crescimento, mas deve haver uma resposta da nossa parte para esse crescimento. Ninguém pode culpar as circunstâncias ou os outros por não produzir fruto. Eu não produzo por causa daquele. Eu não produzo por causa das circunstâncias. Eu não produzo por causa das adversidades. Jesus, ele dá todos os recursos espirituais necessários para nós produzirmos. Não produz porque não quer. Não produz porque quer viver distante. Está nele, mas não produz nada. É inútil.
Está nele, mas não há justiça. Está nele, mas não há amor. Está nele, mas não há perdão. Está nele, mas não há misericórdia. Está nele, mas não há bondade. O que vai acontecer? Ele mesmo vai cortar dele. Ele mesmo vai se encarregar de cortar dele. Há uma responsabilidade que pesa sobre nós. Ele derramou sobre nós a sua graça e determinou: vai e dê fruto, produza, dê resultado. Interessante que, embora o Senhor Jesus estivesse alertando Israel, e esse texto, ou esta parábola, está ligada a Israel, e de forma mais ampla a nós, como eu disse no início, e o Senhor está chamando Israel a arrependimento, tal arrependimento não houve no coração deles. E nos últimos momentos do ministério de Jesus, houve a intensificação da perseguição deles sobre Jesus. E no ano 70, com a destruição de Jerusalém, eles foram cortados. Foi dado a eles a oportunidade, mas não quiseram. Foi dada a eles a oportunidade, mas não abraçaram. Continuaram estéril. Continuaram sem produzir. Foram cortados. Mas tendo em vista isso, que eu acho extraordinário, quando Paulo escreve lá em Romanos capítulo 11, verso 17, que os gentios, nós, como zambujeiros, fomos enxertados nele. E o que é zambujeiro? Zambujeiro é uma oliveira brava, ou uma azeitona brava. É um arbusto de folhas pequenas, duras, de cor verde acinzentada, que não era usado para consumo, muito menos para a produção comercial, pelo fato da sua amargura. Porém, o zambujeiro bravo é extremamente resistente à seca e a qualquer tipo de solo mais enrijecido, a qualquer tipo de solo bravo. Para Jesus, este zambujeiro gentil serve. Para Jesus, essa azeitona brava, essa oliveira brava serve. Se os israelitas não querem, tem zambujeiro bravo que eu vou enxertar em mim. E foi exatamente isso que Jesus fez. Pegou esse jambujeiro bravo e enxertou na oliveira verdadeira, fazendo participante da raiz e da seiva da oliveira, que é Cristo. Mas o interessante é que Paulo, fazendo esta analogia a respeito do gentil sendo enxertado em Cristo, e se nós pegarmos a questão agrícola, é o inverso daquilo que Paulo está falando. Não é o zambujeiro bravo que é enxertado na oliveira, ou na oliveira cultivável, mas é a oliveira cultivável que é enxertado na oliveira brava, ou no zambujeiro, ou na azeitona brava, para que esta melhore o seu fruto. Mas Paulo, ele vai contra a lógica, falando a respeito do milagre da graça divina, que pegou este zambujeiro, esta oliveira brava, os gentios, e enxertou na oliveira cultivável que é Israel, e em Cristo nós fazemos parte das bênçãos que foi derramada sobre Israel e das promessas da seiva, isto é, daquilo que nutre a oliveira. Nós fazemos parte da nutrição que é Cristo, e pelo fato de nós sermos enxertados nele, nós produzimos frutos dignos de arrependimento. Jesus te chamou para ele. Jesus te chamou para produzir para ele, para gerar para ele, para frutificar para ele, para trabalhar para ele, para ser instrumento na mão
dele. Quem te nutre garante o resultado da frutificação. Quem te alimenta, quem nutre a oliveira, a seiva que nutre a oliveira, garante o resultado da frutificação. Eu e você, nós não fomos chamados para ser figueira estéril. Tu foi chamado para ser uma figueira em produção de fruto. Tu não foi chamado para ser um ramo a ser cortado. Tu foi chamado para ser um ramo em produção de fruto. Tu foi chamado para ser um zambujeiro de Cristo, que até em solo pobre produz em abundância, que até em terra seca produz para a glória de Deus. Tu não foi chamado para ser estéril. Tu não foi chamado para ser seco. Tu foi chamado para produzir até em terra seca. Tu foi chamado para produzir até em solo pobre, em grande abundância. E quem te nutre é a seiva. Quem garante o resultado é a seiva. A seiva que nutre garante a produção do fruto, do trabalho, da justiça, da misericórdia, do amor. Quem nutre você vai fazer você colher o fruto em produção. Quem está te nutrindo é Cristo. Quem está te alimentando é Cristo. Quem está nutrindo a árvore é Cristo. A seiva que nutre a árvore é Cristo. E nós vamos colher o fruto em produção. Quem pode glorificar ao nome de Jesus? Ninguém vai parar você de dar fruto. Ninguém vai parar você de dar fruto. Quanto mais da raiz você estiver cercado, quanto mais da seiva você se nutre, mais fruto para Deus você vai produzir. Você é uma árvore, você é uma figueira, você é um zambujeiro, é um ramo de oliveira do Senhor Jesus para produzir frutos. E quem está em produção não está interessado com o externo, não está interessado com fofoca, não está interessado com murmuração. Quem está em produção não mata ninguém que está produzindo. Quem está em produção não mata a fé de ninguém, não destrói a chamada de ninguém, porque ele não consegue tirar o seu olhar da seiva, ele não consegue tirar o seu olhar da raiz que é Cristo. Ele não tem tempo para matar alguém, ele não tem tempo para ferir a fé de ninguém, ele tem tempo para produzir fruto, para alimentar alguém, para produzir na vida de alguém, para gerar bonança na vida de alguém. O seu olhar está em Cristo, e quanto mais fruto, melhor. Quanto mais raiz e seiva, mais eu agrado a oliveira verdadeira, mais profundo me torno com o dono da videira. Quem está em Cristo está frutificando. Se você está frutificando, você não tem tempo para o externo. Se você está frutificando, você não tem tempo para as coisas do mundo. Se você está frutificando, você não tem tempo para murmuração. Se você está frutificando, você não tem tempo para o pecado. Se você está frutificando, você só tem tempo para olhar para o dono da figueira, para o vinhateiro, que é Jesus. Não tem tempo para olhar para outras coisas. Quem está em produção
produção, não consegue olhar para a podridão do externo. Os parasitas não vão destruir ou arruinar a produção da oliveira. Por quê? Porque o dono cuida. Quem garante cuida. Quem está com a seiva ligada em você é Cristo, então Ele cuida. Quem está com a raiz profunda e a raiz é Cristo, Ele cuida. Então o parasita não vai destruir esta árvore em produção, esta oliveira em produção, esta figueira em produção. É zambujeiro, é ramo, é figueira. O parasita pode até chegar, pastor Oswaldo, ele pode vir, mas não vai destruir, não vai matar a árvore, não vai matar a oliveira, não vai matar o zambujeiro, porque a raiz é profunda e não falta nutrientes, alimentos para esta árvore. Deus te chamou para frutificar. Fique de pé por bondade. Ora bachura mai. Oh, aleluia. Jesus está aqui nessa noite. E você só tem um compromisso. Qual é, pastor? Produzir fruto. Pastor, mas o parasita, fica tranquilo. Quem está na seiva tem cuidado. Quem está na raiz tem cuidado. Não olhe para além daquilo que você está produzindo. Não tire o teu olhar do dono da vinha. Não tira o teu olhar da oliveira verdadeira que é Cristo. Não tire o teu olhar do dono da vinha. Foi Ele que te plantou lá. Foi Ele que te plantou aqui. Quem cuida de você é Deus, só produza. Não seja um crente estéril, não seja um crente inútil, mas seja como uma figueira em produção. Ano após ano tem fruto para colher. Ano após ano tem fruto para alimentar a casa. Ano após ano tem fruto para alimentar a família. Ano após ano tem fruto para alimentar a chamada. Ano após ano tem fruto para sustentar o ministério. O parasita vai chegar, vai tentar, mas o dono que é Cristo limpa, tira tudo aquilo que está estragando para dar mais fruto. Você é uma árvore em produção que o diabo não mata, não destrói. O rabachora mahai, erebasuiga mahasui maha. Sinta a presença de Jesus aí aonde você está. Seja nutrido pela seiva que é Cristo. Seja nutrido pela graça dEle. Seja nutrido pela justiça dEle. Sinta a voz dEle, ouça a voz dEle dizendo para você: continua produzindo porque contigo eu estou. Continua produzindo porque eu te nutro. Continua produzindo porque eu te ajudo. Continua produzindo porque eu te amparo. Continua produzindo porque eu te dou graça. Continua produzindo porque eu cuido. Continua produzindo porque eu te sustento. Sinta a presença de Jesus aí. Sinta a graça dele movendo a sua vida. Ora bagasue mahai. Orai, orasui maias. Aleluia. 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 Tá difícil, produza. Tá difícil, produza. Estou cansado, produza. Não está fácil a caminhada, produza. Você não foi chamado para ser estéril. E a gente produz é na pancada, é na poda, é na lida, é na limpa. Continua produzindo, porque fiel é aquele que te chamou para a produção. Fiel é aquele que te plantou em solo fértil. Fiel é aquele que te plantou na terra para produzir frutos para Ele.
Eu sinto uma graça de Jesus aqui. Oh, aleluia, tem gente que chegou aqui dizendo: Jesus, me ajuda. Jesus, derrama sobre mim a tua graça, um renovo, algo novo para minha árvore. Derrama algo novo, eu preciso de algo novo da tua parte para produzir. Eu estou produzindo pouco, quero produzir um pouco mais. Quero gerar mais, quero alimentar mais, quero frutificar mais. Recebe força de Jesus aí para frutificar um pouco mais. Recebe apoio, recebe apoio de Jesus para frutificar um pouco mais. Ouça a voz de Jesus te dizendo: ei, quem te plantou fui eu, quem vai cuidar de ti sou eu garanto a produção. Então continua produzindo, continua se esforçando, continua com a mão no arado. Oh, aleluia. Torabagashora mahai. Eremagasuiga mahai. Jesus. Feche os teus olhos onde você está. Deixa eu orar por você. Pai, nós oramos. Como eu creio na tua palavra. A tua palavra é bálsamo, é remédio, é fortaleza, é força, é graça, é apoio, é poder, é amparo, é renovo. Nós somos, Senhor, meu Pai, este zambujeiro que o Senhor escolheu para produzir. Senhor, que nós não sejamos contados na fila dos estéreis, aqueles que vão ser cortados, mas que nós possamos produzir frutos de arrependimento, dignos de arrependimento, frutos para o teu reino, frutos para a tua glória, que nós possamos produzir ainda mais, e nos doar ainda mais, e nos fortalecer ainda mais em ti. Nós somos uma árvore dependente da tua graça, da seiva e das raízes profundas que são a tua presença sobre nós. Nós precisamos disso, nós dependemos disso, desse nutriente, deste alimento, deste apoio. Sem a tua presença nós não somos nada, sem a tua presença nós não andamos, nós não frutificamos. Não, Deus limpa para que possamos produzir muito mais, e nos ajuda na produção, em nome de Jesus, amém. Irmãos amados e resgatado, segue avante e triunfante, combateremos e venceremos o nome santo de Jesus. O nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória. Graças a Deus. Faltou glória. Tem que ter. Irmão Vanderlei falou? Irmão Vanderlei é uma benção. Querido, viu? Glória. Servo de Deus. Maravilha. Quantos recebem a palavra de Deus, meus irmãos? Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Queridos, amanhã nós temos o nosso culto ao ar livre, lá no Recanto da Natureza. Todas as quartas nós estamos lá. Nós temos também, todas as manhãs, de segunda a sexta, oração, aqui na igreja. 2 dias eu falhei. Hoje de novo, irmã Helena, meu Deus, me perdoe. Glória a Deus, graças a Deus que vocês conseguiram entrar. Não tem aquele negócio de você botar o relógio às 6, e daí dizer assim, mais 10 minutos. Isso aí é um veneno. Perigo fatal isso aí.
Porque quando você pensa que passou só 10 minutos, quando você olha, meu Deus, e agora, Jesus? Não, passou 1h30, 7h30. 7h30. Mas estamos aqui, o irmão Luiz.